vivem das chamadas ondas que surgem de 6 em 6 meses, criando costumes e dominando todos os setores da sociedade. A onda da moda nos Estados Unidos atualmente é a do poder da pirâmide, que até mesmo médicos e dentistas estão usando. As pirâmides sempre exerceram um certo fascínio em cientistas e leigos. Suas formas e seu mistério já foram assunto de centenas de livros em todo o mundo. Entre os estudos científicos realizados no Egito, o mais conhecido é o do Prêmio Nobel de Física de 1968, Dr. Luiz Alvarez. Dr. Alvarez conseguiu medir a intensidade com que os raios cósmicos penetram nas pirâmides, concluindo que a forma das pirâmides pode ser realmente uma espécie de antena dos raios cósmicos. Assim surgiu o chamado culto da pirâmide, que nos últimos meses tomou conta dos Estados Unidos, da mesma forma que a fotografia Kirlian e outras ondas. Com a divulgação do poder da pirâmide, que mereceu um artigo de 5 páginas no New York Times, surgiu o comércio da onda da pirâmide. Até agora já foram vendidos mais de 2 milhões de pirâmides nos Estados Unidos. A simples armação da pirâmide, dizem os incentivadores da onda, pode rejuvenescer plantas, preservar alimentos, amolar lâminas de barbear, hipnotizar contra a dor e apressar o tempo que se leva para se chegar a um estado profundo de meditação. O poder da pirâmide é ainda capaz de ativar a vida sexual dos adultos, melhorar a qualidade de vinhos e outras bebidas e aumentar a produção agrícola em determinadas épocas do ano. Se alguém resolver aceitar todas as afirmações feitas nos 20 livros que surgiram recentemente nos Estados Unidos sobre a força ou energia das pirâmides, todos os problemas de energia e conservação de matérias orgânicas estariam milagrosamente resolvidos. Um dos responsáveis pela onda da pirâmide nos Estados Unidos é o Dr. Pat Flanagan. Ele foi considerado um menino prodígio que aos 14 anos inventou o neurosom, um aparelho que permite uma pessoa totalmente surda ouvir, usando o sistema nervoso ao invés dos ouvidos. Aos 25 anos, o Dr. Flanagan foi considerado um dos 10 cientistas mais brilhantes dos Estados Unidos pela então revista Life. Que tipo de fenômenos o senhor encontrou nos seus estudos da pirâmide? Quando a pirâmide é feita como deve e é corretamente alinhada com os campos magnéticos da Terra, ela pode mumificar a carne morta sem permitir nenhuma ou quase nenhuma deterioração. Além disso, ela tem grande influência no efeito neuromuscular, obtido com a acupuntura. Quem dorme em uma pirâmide aumenta a atividade do ritmo alfa do cérebro e sonha mais. Partindo daí, descobrimos outras coisas na parte de fora da pirâmide. Descobrimos que a própria pirâmide como um todo funciona como uma antena. Uma lente comum, por exemplo, também é uma antena. O grande problema nas experiências com pirâmides é que nem sempre se consegue captar a energia. O Dr. Flanagan parece estar certo ao dizer que nem sempre se consegue ver o poder da pirâmide. Sob a supervisão do próprio Dr. Flanagan, fizemos uma experiência com a pirâmide na preservação de alimentos e plantas. Não foi notada qualquer alteração. Procuramos então o Dr. Samuel Goldsmith, professor de física da Universidade de Nevada, e que vem estudando a onda da pirâmide do ponto de vista científico. O Dr. Pat Flanagan diz que as pirâmides têm uma força ou energia desconhecida. O senhor concorda com isto? Não, porque não existe nenhuma prova científica nesse sentido. Esse cientista, se é que ele é cientista, não sei, não está em condições de fazer pesquisas neste campo. Além disso, os cientistas normalmente não são farsantes e a natureza não engana ninguém. O Dr. Goldsmith explica todos estes fenômenos como uma ilusão coletiva aceita com passividade. Um dos mais estranhos poderes da pirâmide, dizem os livros sobre o assunto, está na patente tirada nos Estados Unidos sob o número 91304. O Dr. Karl Debau, um engenheiro eletrônico tcheco, diz que conseguiu amolar uma lâmina usada, colocando-a dentro de uma pirâmide de papelão
e orientando um dos lados da pirâmide para o norte magnético da Terra. Em Los Angeles, o Dr. Al Manning, autor de vários livros sobre a parapsicologia, ativa a força da pirâmide com eletricidade para obter melhores resultados. Ele tem em seus escritórios uma pirâmide de mármore, onde faz meditação. O que impressiona a todos é a rapidez com que os americanos aceitaram a onda da pirâmide, que veio substituir a onda do biofeedback, ou controle emocional, hoje esquecida, e que fez uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Apesar de suas comprovadas qualidades científicas, o biofeedback foi explorado comercialmente por gente sem habilitação profissional ou médica, prejudicando assim a credibilidade de uma conquista científica. Por que, então, os americanos estão comprando pirâmides aos milhares? Esta é a opinião do Dr. Samuel Goldsmith, da Universidade de Nevada. Eu não sei, mas americano compra tudo, até pedra, e diz que é animal de estimação. Eles compram amuletos, braceletes, joias, eu não sei. O Dr. Paul Verdier, diretor do Departamento de Psicologia Clínica do Centro Neurológico de Los Angeles, é um dos que oferecem ajuda com a pirâmide. Qual é o uso da pirâmide, ou da força da pirâmide, na medicina? It seems to be an ideal way to get É uma maneira ideal de provocar ondas cerebrais alfa, colocando a pessoa num estado de profunda tranquilidade que a torna mais acessível às sugestões benéficas. Desde que começamos a usar a pirâmide, vimos que não precisávamos de tantos aparelhos de controle emocional como antes. Nosso antigo consultório era uma sala normal, mas este aqui parece bem mais eficaz. É mais sossegado e deixa as pessoas mais à vontade, sem tantas distrações. Parece ter efeito calmante, permitindo maior concentração. Dr. Leonard Lincoln, especialista em implantes dentários, é outro que procura ajudar seus pacientes com a pirâmide. Em seu consultório em Nova York, o paciente fica olhando para uma estrutura piramidal instalada no teto. Até agora, entretanto, ele não se convenceu. Qual é a finalidade da pirâmide no seu consultório? Estão aqui para serem observadas durante as operações. Quanto aos resultados, se são concretos ou inconcretos, acho que são mesmo inconcretos. Não vejo diferença nenhuma entre os de agora e os de antes de eu começar a usar as pirâmides. Por que o senhor decidiu colocar a pirâmide aqui? Estou sempre disposto a experimentar qualquer coisa, desde que não haja perigo para meus pacientes e a novidade tenha qualquer valor em potencial. Assim surgem as ondas, como os métodos miraculosos de emagrecimento, como a acupuntura eletrônica, como o controle emocional, a própria ficção científica, a criação de heróis e ídolos. Tudo isto é muito comum num país de 200 milhões de habitantes, como os Estados Unidos, onde todos os dias tem de aparecer uma novidade para distrair a atenção de problemas mais sérios.